Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar aqui da Hana. Eu sou a Carolina, eu faço parte da equipe de consultoria técnica e em virtude da Semana do Meio Ambiente, nós estamos fazendo esse evento especial e contando com a presença de uma pessoa que tem aí uma ampla experiência no estudo de ecologia, a parte de política, educação ambiental, e que com certeza vai conseguir agregar bastante conhecimento e a experiência dela para nós hoje, que é a professora Marta. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a disponibilidade e a sua presença aqui conosco hoje, professora. Olá, bom dia, Carol, bom dia a todos e a todas. Que coisa boa, né? Nessa semana tão especial, que é a Semana do Meio Ambiente, a gente poder falar um pouquinho do nosso trabalho, do nosso projeto, contar um pouco aí para vocês o que a gente faz. Que legal, com certeza. Então, quem ainda não conhece, né, vou até usar minha colinha aqui, um breve histórico da professora. Atualmente, ela é professora na Universidade Municipal de São Caetano do Sul e é membro da Rede Brasileira e da Rede Paulista de Educação Ambiental, então está bastante envolvida, né, nessas pautas e acaba sendo também coordenadora de diversos projetos, como, por exemplo, Expedição Mananciais e do IPH, que é o Índice de Poluentes Hídricos, que é o que a gente vai acabar conversando bastante hoje, né? Ela vai falar um pouquinho para a gente e de forma bem resumida, né? E inclusive ela pode até complementar, falar mais coisas depois para a gente. É um pouquinho do trabalho dela. Então, eu gostaria já de iniciar perguntando, até para servir de inspiração para as pessoas que têm interesse, como foi a sua trajetória nessa área de educação e estudos ambientais, o que te interessou, como a gente chegou até aqui onde nós estamos hoje? Olha, é uma longa trajetória aí, né? Só o nosso projeto IPH, por exemplo, que é o projeto Índice de Poluentes Hídricos da universidade, estamos completando 20 anos esse ano, né? Ele iniciou em 2003, né? E agora completamos 20 anos. Então, imagina que são 20 anos aí que a gente vai, né, numa trajetória bem importante, né? Iniciando assim com uma equipe pequena, né? Com praticamente sem laboratório, né? E aí nós estamos agora aí com um laboratório bem equipado, um laboratório com um monte de coisa de casa. Gente, eu estou em casa. Temos a Desculpa. participação especial hoje. Participação especial da cachorrada aqui de casa. Então, hoje nós temos um laboratório bem equipado, nós temos parcerias como a que a gente está fazendo com vocês da Hana, né, para garantir que as nossas análises elas sejam extremamente corretas, né, porque ao final das contas o que a gente faz é a produção de conhecimento para poder compartilhar não só com a sociedade civil, mas também com o poder público. Então, a gente tem essa trajetória, né? Mas como é que começou isso, né? Eu sou bióloga de formação, né? Então, podem ver por conta dos cachorros, né? Biólogo gosta de cachorro, de planta, né? Eu sou bem uma bióloga raiz mesmo, gente. Moro em casa, tenho cachorro, tenho planta, né? Eu tô aqui, a minha janela do escritório dá para uma área verde muito legal, com árvores, com tudo. Então, assim, sou bióloga de formação e meu sonho sempre foi trabalhar com animais, né? Eu acho que todo biólogo começa assim, pensando em trabalhar com a zoologia. E eu tinha um sonho de trabalhar com um golfinho, né? Com bichos marinhos, porque a minha paixão era o mar, tal. Bom, aí foi a trajetória toda, né? Eu consegui trabalhar com golfinhos um tempo lá aqui no litoral sul de São Paulo, né, com um golfinho que se chama Sotalias fluviatum, que é um golfinho
muito lindo, assim, é maravilhoso os movimentos que ele faz, tal. Mas num determinado momento da minha vida, eu fui para a Espanha, né? Eu consegui uma bolsa, fui estudar na Espanha, tal. E lá a gente começou a estudar a questão que eu nem conhecia nada de microbiologia, né? E aí, quando eu fiquei lá um tempo, tal, no laboratório, fazendo pesquisa, uma coisa que eu jamais imaginei na vida que eu ia ficar em laboratório, porque minha coisa era campo, eu queria ficar em campo, etc. Aí, num determinado momento da vida, eu voltei para o Brasil, e aqui no Brasil a gente não tinha as mesmas condições que a gente tinha lá na Espanha, porque lá na Espanha eu já trabalhava com sequenciamento genético. Isso sabe quando? Na década de 90, gente. Isso faz já 40 anos, né? Quando a gente é velha, é assim, né? A gente tem muita história para contar. Então, você imagina, né? Eu comecei a trabalhar com essa coisa de sequenciamento genético, nem sabia direito o que era. Voltei para o Brasil, não tinha isso. Comecei a trabalhar com educação ambiental, mas eu tinha um pezinho lá, né, na educação ambiental para quê? Né? Com o quê? Fazendo o quê? Então, aí, as águas, eu sempre brinco, né, que são as águas que fluem, que energizam, e que essas águas é que nos unem, né? E eu acabei indo para um parque aqui na minha cidade mesmo, aqui em São Caetano, e sempre lidando com essa coisa da água. E aí, até que um determinado momento, né, eu falei assim, eu sempre gostei de remar, né, que eu remo no reservatório e tal. Meu pai levava a gente, quando a gente era criança, lá para o reservatório e tal. E aí aquilo, sabe, o reservatório Billings, que é enorme, aquele monte de água e tal, aquilo era uma paixão muito grande minha. E aí a gente começou a estudar esse reservatório, né? Há uns 30 anos que eu já venho ali, né? Eu vou, estudo, tal. Há 20 anos a gente criou o projeto IPH, que nós somos um dos grupos de monitoramento da Fundação SOS Mata Atlântica, né? Do projeto Observando os Rios. A gente começou como um grupo de monitoramento, e aí a universidade foi dando os espaços, né? Até ontem à noite eu estava na casa de uma amiga e eu falando, Paula, lembra quando você era coordenadora, você falava assim, não, vamos fazer compra, né? Fazer compra significava pegar no laboratório que a gente estava montando, né? Coisas que outros laboratórios não usavam e botar naquele laboratório, né? Então a gente saía para fazer compra lá e trazia para o laboratório e montamos um laboratório. Isso foi em 2010, mais ou menos, né? Há 13 anos atrás. E aí nós fomos crescendo com essas coisas. Aí a gente foi tomando um espaço importante dentro da universidade, na área da pesquisa, e culminou com o que nós temos hoje, né? Que hoje nós temos já uma área bem importante. Hoje o nosso laboratório já faz parte de todo o circuito da universidade de laboratórios. A gente já tem os alunos que são bolsistas que ficam com a gente, nós temos pesquisadores associados, nós já temos parceria com o Instituto de Medicina Tropical da USP, com a Faculdade de Saúde Pública da USP, com a Federal do ABC, num grupo que é o grupo da rede de monitoramento de esgotos. Nós já temos parcerias, né, já assim, uma coisa bem bacana aí, né? Estou falando aqui de primeira mão para vocês, que é uma parceria com a Universidade de Harvard, com um dos departamentos da universidade. Aí, no meu doutorado, eu resolvi, né? Resolvi não, que foi meu orientador que veio e que sugeriu de trabalhar com sequenciamento genético de nova geração, e é o que a gente está fazendo hoje também, né? A gente também está trabalhando com esse sequenciamento, que eu até tenho umas fotos aí para mostrar para vocês nosso trabalho lá no IMT. Mas o que é importante que eu vejo, né, que eu sempre falo que eu sou apaixonada pelo nosso trabalho, é que assim, o pessoal pergunta, mas você tem aluno de mestrado, doutorado? Eu falei, não tenho, porque eu trabalho com iniciação científica, né? O que me brilha os olhos é fazer com que
os jovens venham para a ciência, né? Então, lá no laboratório, só para você ter noção, eu tenho aluno de 9º ano, eu tenho aluno de 2º colegial, eu tenho aluno da graduação. Já tive aluno de mestrado, sim, tal, mas o meu foco é fazer com que essas crianças e adolescentes e jovens se apaixonem pela pesquisa. Porque eu sempre falo, gente, não adianta nada, né, a gente ter um laboratório que produza conhecimento que vai ficar onde? Nas prateleiras da universidade ou numa revista internacional escrita em inglês que ninguém tem acesso, tá? Então, para mim, assim, isso é importante, sim, óbvio, né? A gente publica, claro, a gente faz tudo isso. Mas só que para mim a importância maior é ver o olhinho daqueles jovens, assim, sabe aquela coisa? É isso que eu quero fazer na vida, sabe aquela coisa assim, né? Com E certeza. você estimula, né, esse jovem no momento que a ciência, né, foi tão negligenciada, etc. Você ter jovens e adolescentes que o olhinho brilha para poder fazer alguma coisa na ciência. Então, adoro as parcerias que a gente tem com os laboratórios maiores, são fantásticas, mas quando, por exemplo, né, com o equipamento de vocês, é bem engraçado. Não sei se você lembra as meninas que estavam lá comigo, né, quando a gente fez o treinamento, são aquelas jovens, entendeu? Então, meu laboratório hoje, nós temos em média umas 20 pessoas circulando por lá, e que são jovens, adolescentes e crianças também, né? Que eu brinco, as crianças, que é o pessoal do 9º ano, do 2º colegial, E entendeu? é legal que torna um projeto tão completo, né? Não é o interesse só na parte técnica, mas também existe essa preocupação com as pessoas, né? Desenvolver, trazer o interesse para a ciência mesmo, né? E aí, falando disso, então, vamos mostrar um pouquinho mais para o pessoal sobre esse projeto? A gente está iniciando, né? Iniciamos agora o projeto que chama Nossas Águas, que uma perna do projeto maior do IPH, do projeto do Dan, né? O Dan Robson é nosso parceiraço, assim, aqui está ele, né? Nós dividimos aí as aflições, as coisas todas, né? Ele sai navegando, eu falo assim, olha, a gente não precisa nem ter dinheiro para barco, né? Que o Dan ou eu, a gente sai remando por aí para coletar as águas, né? Então, nós tínhamos já o projeto IPH rodando até 2010, né? E aí, em 2010, a gente se conheceu, porque era o momento que o Dan estava fazendo aquele projeto do flutuador da Globo tal. E aí, numa feira, a gente se conheceu, eu falei assim, deixa eu ir lá, dar uma olhadinha. Até era o Viva Mata, da Fundação SS Mata Atlântica, e aí ele estava no stand do lado. Nós começamos a papear, ele fez assim, nossa, sabe que essas bactérias aí, né, a gente podia estudar mais tal. Eu falei, então vamos fazer essa parceria aí. E desde 2010 nós somos parceiros nos projetos, né? Então a gente fez com toda a parte da Globo, tal. Aí a gente se desvinculou para poder ter um pouco mais de liberdade, né? Para poder compartilhar as informações e continuamos e não paramos até hoje. Ai, que legal. E aí o foco principal, então, é fazer o monitoramento mesmo desses Isso. corpos Então, hídricos. o projeto tem como objetivo. Pode mudar mais uma foto que eu acho que. Bom, olha, gente, a gente começou o projeto, já começamos bem, né? O jornal, a gente fala assim, mas é um jornal do município, aqui do ABC e tal, mas eu falo, são esses jornais que a gente também tem que valorizar, né? Então, o pessoal deu meia página para a gente. Eu tô até com o jornal aqui, veja só, né? Meia página de jornal para nós, e é um jornal impresso, é um jornal que tem, obviamente, né, como fala, nas redes sociais, mas o importante também que é um jornal impresso. E esse jornal é distribuído aqui na região do ABC. Então, quando saiu, a gente já teve um espaço lá no jornal e já conversamos, tá? Então, foi bem legal, né? Mas passa mais um só para a gente entender um pouquinho a história aí. Então, o que acontece, né? Quando a gente vai
começar a questão do monitoramento, nós iniciamos lá em 2003, a gente tinha algumas metas para atingir, que era monitorar. Em 2003, a gente monitorava só um rio aqui em São Caetano, que é o Ribeirão dos Meninos, tá? A foz do Ribeirão dos Meninos, quando ele está desaguando no rio Tamanduateí, que são rios importantes. Para quem não conhece, né, a região do ABC ela é toda entremeada de rios, e nós monitorávamos a foz. E a gente não tinha direito ainda, sabe, essa coisa dos protocolos, como fazer esse monitoramento, como é que a gente ia fazer a coleta em campo, e fomos bem criticados por conta disso no início, né? Porque a gente não tinha um protocolo, não tinha equipamento correto, não tinha. Então nós ficamos aí batendo cabeça, literalmente, né? Durante uns 5, 6 anos, porque, gente, é uma coisa assim, a pesquisa não começa de uma hora para outra, né? A pesquisa não começa você já com um monte de equipamento importante, laboratório, equipe, não, você tem que trilhar um caminho, tá? E pode até ser, né? Outros países têm coisas diferenciadas, mas é que outros países têm universidades há 500, 600 anos, né? O Brasil, gente, nós temos universidades há 100, 120 anos só. É muito pouco, né? Quando você pensa em pesquisa, é pouco você pensar universidade com 120 anos, né? Contra uma universidade europeia que tem 500, 600 anos ou mais, né? Que nós temos universidades mais antigas ainda. Então, tudo é uma trajetória, né? O que eu estou querendo mostrar é isso, que a gente começou tentando descobrir como é que é essa coisa de monitoramento. A gente começou singelinho, né, com kits de colorimetria que a gente trabalhava. Começamos ali para trazer a discussão da questão da água para a nossa região. Com o andar da carruagem, a gente foi se especializando, foi conhecendo, né, fomos conhecendo mais pesquisadores que trabalhavam também com água, e aí nós criamos esse esqueminha que eu estou mostrando aqui, né? Então, o que acontece? Quando a gente vai sair para uma pesquisa de campo, nós temos, eu sempre brinco com o pessoal, com a minha equipe, né? A gente tem que preparar o equipamento de laboratório. E essa preparação é fazer a calibração, é você pegar corretamente os reagentes que são necessários, é a gente garantir que em campo não vai faltar nada, né? E que a gente está levando o material correto. Aí depois a gente tem que definir os locais de coleta, né? Por que a gente define isso? Porque quando você fala em rede de monitoramento, os locais de coleta têm que ser sempre os mesmos, para que a gente possa ter um histórico do local, da região. Aí depois a gente tem que fazer análise de campo. E para fazer análise de campo, nós temos que ter equipamentos bons para poder fazer isso, porque a gente vai medir o quê? A gente vai medir temperatura, oxigênio dissolvido, turbidez, né? A gente mede uma série de parâmetros e que esse equipamento tem que ser um equipamento bom, confiável, calibrado. Aí depois a gente faz coleta e transporte disso. E as amostras, elas têm que estar em gelo, numa temperatura pelo menos uns 8 graus. Então, você tem que pensar na caixa de transporte, no gelo, olha quanta coisa, né? A gente sai carregado. Aí depois a gente traz esse material e vai analisar no laboratório. E aí você tem que ter as informações do local de coleta no seu coletor. E tem que ser informações corretas e a gente não pode misturar isso. Eu sempre brinco com as meninas e meninos, eu falo assim, ó, gente, é que nem exame de sangue, se coletou o meu sangue e não colocou meu nome direito, vai me dar o resultado de uma outra pessoa, que é igual. Cada ponto de coleta é um ponto importante para que nós possamos depois dar os resultados. Aí a gente elabora os relatórios técnicos, que são relatórios bem robustos, mas nós nos preocupamos sempre na elaboração do relatório que nós tenhamos uma conversa mais que qualquer pessoa entenda, né? Eu tinha a minha primeira orientadora do mestrado, ela falava assim, ó,
você tem que ter coisa assim, né? Que as técnicas tal. Mas você tem que pensar em dar informação como se você estivesse falando com a sua avó. Ela vai entender? Se você, ela vai entender, né? Porque a gente sempre fala avó, né? Avó, ainda mais para mim, né? Que sou mais velha, né? Aí eu assim, ela vai entender o que você está falando? Se ela entender, você está o ritmo certo. Então, você tem que ter informações técnicas, mas nos relatórios técnicos que nós elaboramos, todos eles vêm com uma explicação do porquê que a gente está fazendo isso, qual é a importância disso, entendeu? E aí a gente entrega esses relatórios tanto para o poder público como para a sociedade civil de uma série de maneiras, tá? Então é essa toada que a gente leva, gente. Viram que é um monte de coisas que a gente faz, né? Não, é muito legal e é importante que essa informação seja acessível, né, para que todo mundo possa compreender o que de fato está sendo concluído daquilo, né? E Exatamente. a senhora comentou que no início vocês não tinham muito protocolo a ser seguido, né? Foi uma coisa que realmente vocês foram complementando ao longo do tempo e ajustando, né? E aí eu queria saber o que que a senhora vê hoje como a principal dificuldade do projeto, já que essa etapa já foi superada, né? Qual é a principal dificuldade ou o maior desafio que vocês têm hoje? Então, nosso maior desafio hoje é que nós possamos continuar com os equipamentos de qualidade, né? A gente tem esse desafio porque nós sabemos que equipamento de monitoramento, esses instrumentos que a gente utiliza, eles vão se atualizando dia a dia. Então, a gente precisa dessa atualização para garantir que o nosso laboratório ele seja um laboratório de referência, tá? Então isso é um desafio, porque nós já temos assim um conhecimento, um reconhecimento pela universidade e pelos nossos parceiros. Então a gente precisa que essa manutenção desses equipamentos ela seja feita, tá? E óbvio, né? Todas as parcerias que a gente tem, que a gente procura garantias e desafios, né? E também, claro, né, que os resultados eles realmente sejam ouvidos, né? Eu acho que é isso, porque quando você entrega quando você faz um trabalho como o nosso, o poder público às vezes acha que a gente está querendo, né, desafiar, e não é isso, nós somos parceiros, né? Porque quando a gente lida com a questão ambiental, nós temos uma parceria com o poder público. Ou seja, a gente está lá para ajudar a mostrar, olha, gente, tem alguma coisa errada, é interessante que você, né, veja esse ponto, etc. Entendeu? Então, eu acho que esses nossos grandes desafios. Quer mudar mais uma, Carol, só para o pessoal poder ver? Vamos lá. Ó, olha isso, gente. Em 2015, a gente começou. Gente, olha o tamanho do meu cabelo e olha o tamanho que ele tá agora, né? Então, muito tempo rolou aí, né? Essa foi a primeira reunião que nós fizemos, que foi uma reunião de preparação para o projeto Expedição Mananciais, que é o projeto que a gente começou em 2015 que nós não paramos. Então nós temos o que nós chamamos, né, de uma rede de monitoramento e um processo histórico, uma série histórica do reservatório Billings e do reservatório Guarapiranga, que raramente algum outro grupo de pesquisa tem, tá? Então, são dados que nós estamos fazendo, né, coletando esses dados desde 2015, e que esses dados eles são compartilhados com o poder público, com a sociedade civil, tá? Pode mudar uma, né? Então, o Dan está aqui de amarelo, aqui de costa, nessa foto. Aí a gente começa com a Expedição Mananciais, primeiro, né, fazendo a Billings, né, e depois a Guarapiranga, e aí vem aquilo que eu falei, ó, preparação de material para ir
a campo, né? Então, calibração, esterilização, planilhas de campo, né? Pode mudar. E a gente, na preparação lá, esse é o nosso espaço do laboratório, a gente já mudou muitas coisas, a gente já tem novidades aí para esse laboratório, né? Então, a gente está, dia a dia, nós vamos aprimorando nossas ações, né? Pode mudar. Opa, não mudou. E aí, gente, nós tivemos, desde 2015, quando a gente começou a fazer, né, já direto o processo todo da rede de monitoramento, a gente sempre teve um acompanhamento da imprensa, né? Então, a gente inicialmente fez com a Rede Globo, aí depois a gente fez com a Record, agora a gente está com a Record, né? E aí a gente vai, né, caminhando por aí. E aí, pode mudar, Carol, só para o pessoal ter noção, por que a gente escolhe, né? Por que a gente estuda Billings, Guarapiranga, Pinheiros, Tietê? Porque isso que vocês estão vendo aqui é a nossa bacia hidrográfica do Alto Tietê, que a gente chama, né? Porque aqui no estado de São Paulo, nós temos 22 bacias hidrográficas e hoje muito se fala, quando a gente fala em políticas públicas, em planejamento e gestão de território, nós falamos no sistema das bacias hidrográficas, porque os municípios, você tem dimensões, né? Você tem limites de município que são limites imaginários, né? Então, olha, até aqui é um município, daqui para lá é outro. Quem é que determinou isso, né? Então a gente tem o quê? A gente tem hoje a bacia hidrográfica como um ponto para gestão e planejamento de um território. Então, olhem só o tamanho do reservatório Billings, tem 150 quilômetros de espelho d'água, é um dos maiores reservatórios que a gente tem em região metropolitana, tá? Aqui da América Latina, só para você ter noção. O Guarapiranga, ele fica do ladinho ali, ele tem 25 quilômetros de espelho d'água. Esses dois reservatórios, naturalmente, as águas corriam para o rio, era antigamente o rio Jurubatuba, depois o rio Pinheiros. O rio Pinheiros deságua no Tietê. O Tietê, tá vendo? Ele é grandão, né? Que ele vem lá de Salesópolis e tal. Aí ele vem, encontra o Pinheiros, deságua no Tietê e ele vai embora lá para o interior de São Paulo, né? Então, essa bacia hidrográfica vive aqui, nessa região, aproximadamente 30 milhões de pessoas que dependem dessa água, desses mananciais, né? Porque nessa região nós temos 8 sistemas que abastecem as pessoas que vivem nessa região. Então, primeiro que é uma região extremamente importante, segundo que é uma região produtora de água, terceiro que as pessoas que moram aqui dependem dessa água e dependem da qualidade dessa água. Então, o nosso desafio hoje é fazer o quê? É que a gente possa ter políticas públicas que garantam a qualidade dessa água, tá? Eu sou falante, né? Quando você quiser me... Não, mas... e era justamente isso que eu ia perguntar, né? Só para que fique claro para as pessoas como a qualidade dessa água impacta na vida das pessoas, né? Por que é importante para a gente ter conhecimento de como está a qualidade dessa água? Porque, pense, né? Só o reservatório Billings abastece aproximadamente 6 milhões de pessoas. E o reservatório Guarapiranga abastece aproximadamente 4 milhões de pessoas, tá? O reservatório Billings, né, nessa ponta onde está escrito o reservatório Billings aí, ele faz uma transposição de água para o Alto Tietê, que abastece toda a zona leste de São Paulo. Então, qual a importância da gente saber essa qualidade de água? Porque, assim, qualquer água você consegue tratar, né? Qualquer água. Você pode ter água lá do esgoto que acabou de sair, e você consegue tratar. Só para você ter noção, tem um pessoal na Espanha que está fazendo cerveja com água de reuso.
água de esgoto, que eles tratam essa água e ela sai numa coisa tão perfeita que o pessoal faz cerveja, tá? Só que qual é o preço disso, né? E quem são as pessoas que têm acesso a essa água cara, porque ela foi muito poluída e para tratar você gasta muito dinheiro, entendeu? Então, se nós estamos falando de saúde, de acesso a saneamento, né? Porque a gente fala o saneamento é uma coisa universal, todos deveriam ter acesso à água de qualidade, a esgoto tratado. Se a gente está falando isso, é muita burrice nossa a gente poluir os locais de onde você faz captação de água, tá? E como é que a gente sabe se está poluído ou não? Indo lá e monitorando, tá? E às vezes o Estado não tem como sair, como a gente ter a quantidade de pontos de monitoramento que nós temos, né? Porque no início, a Billings, nós tínhamos 164 pontos de monitoramento. Na Guarapiranga, 50 pontos, entendeu? Então, nem as companhias de saneamento tinham condições de fazer isso que a gente faz. Então, por isso que nós temos que fazer parcerias, né? É como o próprio lá nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o 17º objetivo é parceria. Ninguém está nesse planeta sozinho e a gente tem que fazer as parcerias. Certeza, ainda mais num país tão grande quanto o nosso, né? Tratando de bacias hidrográficas tão grandes, a gente realmente precisa, para conseguir um monitoramento de qualidade, a gente precisa dessas parcerias, né? Senão não tem como alguém dar conta de tudo sozinho. Não tem. Pode mudar, Carol, para a gente andar com a carruagem aqui, gente. Eu sou professora e eu falo, hein? Eu falo. Você pode me cortando aí, né? Então, olha só, para vocês terem noção, o que está em destaque é o que nós chamamos da área de interferência do reservatório Billings dentro da região, né, onde ele se encontra. O que está em cinza que vocês estão vendo aí é toda a área de ocupação que nós temos aqui na região metropolitana. Então, vocês podem ver que esse cinza está chegando muito perto dos reservatórios. Olha a Guarapiranga, né? Está praticamente inteira tomada por essa área de ocupações, e isso não são ocupações regulares, não, gente. Isso é a dinâmica da cidade, a urbanização que se deu dessa maneira. O que nós temos sorte aqui, né? Se vocês olharem, prestarem atenção no mapa, esse verde embaixo aqui do reservatório Billings é toda a área da Serra do Mar, né? Nós temos a sorte de ter esse paredão da Serra do Mar e que impede isso, Carol, isso aí, e que impede as ocupações nessa área. Então, isso garante que praticamente 50%, eu diria até 60% do reservatório Billings é extremamente preservado. Gente, isso é muita água, né? Então a gente tem que lutar para que isso continue preservado. E nos nossos monitoramentos de 2015 para cá, nós percebemos assim que o que isso já é mais ou menos, né? Até uma coisa empírica, mas assim, onde você tem vegetação, não tem ocupação, a qualidade de água é perfeita. Quando você começa a entrar com muita ocupação, jogar esgoto, não sei o que, a água começa a perder a qualidade, entendeu? Então, a gente tem que pensar nisso, né? Ó, nós estamos aqui como um alerta. Sabe aqueles termômetrozinhos assim, ó, gente, aqui está ocupando mais, por isso de um ano para cá piorou, olha, desmataram ali, então de um ano para cá piorou. Então, nós somos, o nosso grupo hoje, eu sinto que é um termômetro, tá? Tanto para o reservatório Guarapiranga, como para o reservatório Billings, tá? Pode mudar, por favor. Então, aqui, gente, atualmente, essas gotinhas azuis aí, né, são os pontos de monitoramento do reservatório Billings, tá? Então, hoje nós temos 30 pontos, mas a gente sempre fala, né, você não faz só 30, né? Quando o Dan tá remando, eu falo para ele, Dan, aquele ponto antigo que a gente fazia em 2015, faz de novo lá, vamos ver como é que tá, vamos comparar, né? Então, a gente fica comparando esses pontos. E isso aqui, para a gente remar ou navegar,
nós levamos pelo menos aí umas 7 semanas, tá? Porque, né, tudo um ponto é distante do outro, parece tudo pertinho aqui, mas o contorno do reservatório Billings tem 460 quilômetros de margens, né? Então é muita coisa, né? Muita coisa até para fazer de barco, né? Que dirá remando, né? Então pode mudar, por favor. É uma coisa de doido, gente. Então, quando a gente vai sair, que nem amanhã é sábado, a gente vai remar, né? Então, o Dan, ele já prepara os mapas para a gente, tá vendo? Os pontos georreferenciados, sempre são os mesmos pontos, para a gente garantir que a gente vai ter uma série histórica daquele ponto, né? E aí a gente vai divulgando para o pessoal tal, o que a gente vai fazendo. Tanto que quando a gente faz aquelas ao vivo, né, do Instagram e tal, o povo, vocês estão aqui perto de mim, vem cá tomar um café, né, vem comer um bolo, tal. Gente, é uma coisa muito legal, é fantástico essa dinâmica, né, quando as pessoas veem que a gente está próximo delas, tá? Pode mudar. E aí, esses são os pontos da Guarapiranga, né? Então, a partir de 2020, nós coletávamos em 50 pontos. Aí, em 2020, nós percebemos que 50 pontos ficavam muito próximos uns dos outros. Aí, a gente reduziu para 17 pontos, que são essas gotinhas azuis também aí. Né? E a Guarapiranga, gente, é incrível. Porque a recarga da Guarapiranga é muito maior do que a recarga da Billings, porque você tem entrando no reservatório Guarapiranga uma quantidade muito maior de rios, né? E que isso é muito importante. Por exemplo, o rio Embu-Mirim, que vem lá de Embu das Artes, Itapecerica, tal, ele vem com quase 30% do que tem ali no reservatório vem desse rio. E outros rios, né, que são contribuintes. E aí a nossa preocupação sempre é qual é a qualidade de água desse rio, né? Então nós temos um outro projeto que é uma perninha aí também, que se chama A Voz dos Rios, né? E que nesse projeto a gente fala justamente do olhar das pessoas para esse rio, né? Como é que as pessoas estão olhando o rio? Porque se o rio se torna um esgoto e esse rio é tamponado, né, que a gente fala, ele é enterrado vivo, ele perde o significado da vida, né? A pessoa perde a referência. Então, nós estamos hoje lutando para que todos os rios sejam desenterrados, né? E que eles fiquem à vista das pessoas e que as pessoas se reconectem com esse rio, tá? Porque aí sim a gente consegue ter qualidade de água chegando no reservatório. Gente, eu falei assim, eu estou num grupo desse da Voz dos Rios, que a gente tem artistas, etc. Então eu deixei de ser tão cartesiana como eu era antigamente, né? E a gente está entrando com uma coisa muito assim para tentar sensibilizar as pessoas, tá? Pode mudar, Carol, por favor. O trabalho em campo, né? Essa foto a gente tirou sábado passado, né? Eu estava em cima de uma ponte, assim, o Dan estava fazendo a parte mais limpa do reservatório. Amanhã e depois a gente também vai para partes limpas do reservatório. Mas sábado que vem, que é dia 16 ou 17, não sei, eu me perdi no tempo aí, nós vamos fazer lá no Jardim Apurá, extremo sul de São Paulo. Aí a gente vai estar nas áreas mais comprometidas. Pode mudar, por favor? Então, né, a gente procura registrar tudo. O Dan já está com o equipamento de vocês, da Hanna, aqui, né, no caiaque. Pode mudar. Então, essas são várias áreas, né? Esse caiaque amarelo que anda para lá e para cá no reservatório. Pode mudar. E aí a gente fala, né? Nós tivemos um momento importante também, quando houve a ruptura da barragem lá da Vale, em Brumadinho, no Rio Paraupeba, nós tivemos um momento muito importante e que a gente viu o quanto nosso trabalho foi muito valorizado. E aí, por isso que eu falo que a gente precisa de equipamento muito bom, né, para poder garantir isso. Só para vocês terem noção, isso foi a capa da National Geographic, tá?
E eu falei assim, eu sempre fui apaixonada pela National Geographic, né? Nunca, jamais na vida eu imaginei que eu sairia na capa da National, que o fotógrafo ele estava acompanhando a gente, aí ele fez essa imagem, né? E eu falei assim, ah, não, ele está aí acompanhando, tal. E aí ele mandou, ele falou assim, ah, professora, você é a capa da National hoje. Eu falei, nossa, gente, que lindo, né? Então isso foi um momento muito triste, muito penoso para a gente, mas foi de um reconhecimento muito grande do nosso trabalho, porque eles pegaram os resultados, eles botaram na matéria, né? Eles falaram da importância de você fazer um monitoramento independente dos órgãos públicos, né? Porque você tem as agências públicas de saneamento, Minas tem, São Paulo tem, todo estado tem. Mas qual a importância de você fazer um monitoramento independente enquanto universidade? Isso é muito importante, porque é aquela contraprova, né? Olha, nós vamos ver a contraprova, o que está acontecendo, e a gente está garantindo que essa contraprova seja mostrada, tá? Volto a falar, por isso que a gente precisa de muita seriedade no nosso trabalho, é o que eu falo, mesmo que eu tenha um menino de 9º ano, esse menino, a gente fica no pé dele, ele toda hora fala para a gente, ó, tá certo isso? É assim que eu faço? Claro, né, que as análises mais refinadas, né, a gente vai deixando para os mais velhos fazerem, mas ele vem com todo a seriedade. Quando eles se veem num jornal, né, bota foto, não sei o quê, eles falam assim, poxa, vale a pena, né? A gente está aí construindo informação. Pode mudar, por favor? Aí é isso que a gente enfrenta no dia a dia, né? Nós tivemos em 2019 uma mortandade muito grande de peixes na represa Billings. E só para você ter noção, né? Os pescadores ligaram para quem? Para mim, era um domingo, né? E aí o pessoal começou assim, receber ligação de pescador, né? E eles assim, professora, olha isso, e mandando foto, mandando foto. Aí o que eu fiz? Eu lindamente peguei a minha malinha do equipamento nosso, do laboratório, e falei, vamos lá coletar essa água para ver o que está acontecendo, porque alguns incidentes críticos, como esse que vocês estão vendo, a gente só pega na hora, entendeu? Porque depois esses peixes vão para o fundo, o que contaminou vai embora e você não tem condições de ver o que aconteceu. Aí já perdeu a informação, né? O time, exatamente. Então, por isso a gente tem que estar lá. Tanto que o pessoal da CETESB chegou lá 5 dias depois. Não pegou mais nada, né? Aí, quando nós vimos o que tinha acontecido, alguns pescadores, esses amadores, né, no paredão assim que tinha mato, eles usaram um agrotóxico. E aí tinha chovido. Esse agrotóxico caiu todo ali na água e matou todo mundo. Mas a gente só pegou porque nós fomos lá no dia que os animais morreram. Que a gente pegou os peixes, pegou a água, tal, e conseguimos fazer a análise correta. Pode mudar, por favor? Por isso que eu falo, né? A gente tem que ficar em cima. Muitas, esse é na área do Cantinho do Céu, que é extremo sul de São Paulo. Então, veja, as moradias vêm até as margens do reservatório, né? E aí, o que acontece? Essas moradias recebem água e produzem esgoto, e esse esgoto, infelizmente, cai in natura dentro do reservatório. E as nossas brigas, entre aspas, aí, né, é essa, a gente fala assim, ó, o esgoto tá caindo lá, porque eu tô dentro do reservatório, eu tô vendo. O povo, não, imagina, não cai esgoto. Eu falo assim, então, tá bom, né? Então vamos começar a provar. Aí a gente vai lá, fotografa, filme, não sei o que, né? Faz a análise e fala, ó, oxigênio 0,74 é bom? Não é, né, gente? Para um reservatório. Então tem coisa errada. Então a gente tá sempre, eu acho que nós somos meio que a insônia de alguns órgãos aí. E aí, quando começa, né? Aí a gente começou assim. Já existiam vários estudos da microciste, que é um micro-organismo, é uma que a gente chama de cianofícia, né? Gente, não precisa se preocupar com o nome técnico, mas é um micro-organismo que ele só se desenvolve nesse monte, como vocês estão vendo aqui,
quando você tem muita matéria orgânica que é disponibilizada para ele. O pior de tudo, porque essa microcistes, ela é pior do que uma planta, uma macrófita. Por quê? Porque ela produz uma toxina. Então, no meu doutorado, inclusive, a gente sequenciou quem é ela, que toxina que produz, né? E a gente acabou publicando um artigo importante e vai sair a minha tese agora, né? Até setembro, gente, sai a tese com toda a descrição disso certinho. Aí eu vou também passar para vocês, se vocês quiserem, tiverem interesse, e quem estiver nos ouvindo também, tá? Pode mudar, por favor. Aí, né, a gente em campo é isso. A gente vai lá, vocês ensinaram a gente a calibrar o equipamento, a gente vai, calibra, eu falo, gente, a nossa malinha do 007 aqui é maravilhosa. Aí Já em campo, então, vocês fazem, assim, informação já pH, no... Oi? oxigênio. Os principais parâmetros que vocês fazem em campo são pH, oxigênio. Sólidos dissolvidos, né, em Uhum. suspensão, condutividade, que é importante, temperatura, que é importante, saturação, que é importante, né? Quer dizer, todos os parâmetros são importantes, né? Mas eu Uhum, estou claro. citando alguns que o equipamento vai, né? A gente registra o ponto, porque esse equipamento tem como a gente registrar o ponto. Nós temos como fazer, né, no celular o aplicativo, porque assim que quando o equipamento está ligado, né, ele já transmite a informação para a gente, e aí lá no celular mesmo a gente já vai preparando as planilhas, né? Então, isso para nós adiantou muito o nosso tempo de trabalho. Porque aí você chega no laboratório, descarrega a planilha, já coloca né, faz um Ctrl+C, Ctrl+V na nossa planilha normal e a gente já vai adiantando o processo. Então, quando a gente fala de modernização, né, de eficiência, é isso que eu falo, sabe? Que a gente precisa de equipamentos e materiais que nos dê mais eficiência para o Para nosso trabalho. otimizar realmente o processo, né? E só para Exatamente. o pessoal que não conhece, então, esse instrumento é o HI98494, tá? Ele é esse multiparâmetro de campo que faz todos esses parâmetros que nós comentamos, e ele tem Bluetooth. Então, isso que a professora comentou do celular, né? É só baixar o aplicativo da Honey e você consegue fazer a conexão Bluetooth para justamente transferir os relatórios ali, os dados que você armazenou, tá? E legal, e aí vocês coletam também amostras, então, além disso, para fazer análises microbiológicas, é isso? Isso. Então, aqui foi quando, agora, dia 25, né, que saiu, por conta desse monte de macrófita aí no reservatório Guarapiranga, né, saiu a reportagem, foi uma reportagem bem legal, de 12 minutos, eu achei bem importante, né, para um jornal grande como esse, aí eu achei que a gente fez um sucesso. Pode mudar, por favor. Né? E aí a gente mede tanto superfície como fundo, né? É legal porque esse equipamento que a Carol está falando tem um cabo que tem 4 metros, né? Então a gente pode, não precisa, é que nós coletamos por conta da reportagem, né? Mas a gente nem precisaria coletar lá do fundo, porque o próprio cabo ele já faz o monitoramento do que existe. E é importante porque isso é muito visual, né? Porque assim, a gente vê na superfície onde estava cheio de macrófita, o oxigênio estava 7. Só para vocês entenderem, para vida, para ter vida, a gente precisa que o oxigênio seja acima de 5 miligramas por litro, tá? E aí na superfície estava lá 7, né? Por conta dessas plantas todas. Quando a gente foi baixando a 1 metro, ele já baixou para 4 e foi baixando, porque o que a gente queria mostrar é que essas plantas elas impedem a entrada de luz e o pessoal que está lá no fundo não faz fotossíntese. Então você diminui a quantidade de oxigênio que você tem a 1 metro, né? Isso faz peixe morrer, faz outros animais morrerem também, tá? Pode mudar, por favor.
né, a coleta das amostras, como é que a gente transporta, que é aquilo que eu contei, pode mudar. Aí, isso foi foto de domingo passado na Guarapiranga, né? Então, todas aquelas algas, aquelas macrófitas, elas estão sendo jogadas nesse monte aqui que tem no fundo, tá, gente? Isso foi uma denúncia que a gente fez, porque jogou, né? E ela começa a decompor ali, né? E parte dela volta para dentro do reservatório. E aí a gente começou a medir, né, a qualidade do que tinha ali perto, péssima, cheia de contaminantes, e que isso estava entrando no reservatório, né? Então, isso é uma das coisas que a gente faz também, que é ver como é que está essa situação. Pode mudar, por favor? De novo, né, a microcistes, para vocês não esquecerem jamais. Pode mudar. Essa daqui, né, para mostrar, a gente não parou na pandemia, tá? A gente usava esse face shield, a gente trabalhava com máscara e etc. Nós não paramos na pandemia, foi um negócio bem acelerado mesmo, que a gente queria saber qual era, né, a diferença quando você estava na pandemia e quando você estava fora dela, né? Então a gente viu que houve uma série de mudanças, e aí até por conta disso que a gente fez uma parceria importante com a Federal do ABC também para monitorar o coronavírus no momento da pandemia. E aí isso é um pouquinho do meu trabalho do doutorado, que é o sequenciamento de DNA, né, com técnica de nova geração, pode mudar, é bem só para ilustrar, né, que a gente está tá vendo as amostras aqui do lado esquerdo, a forma como a gente vai preparando o material, pode mudar. Eu e minha parceira de laboratório lá do doutorado, é uma linda, né? Imagina, a Andresa fantástica e me ajudou um monte no doutorado, pode mudar. A gente trabalha, né, esse sequenciamento, a gente conseguiu sequenciar mais de 1.000 espécies de bactérias, tanto na superfície como no fundo do reservatório, tanto bactéria do bem como bactéria do mal, né? Então, só para vocês verem o que a gente faz, né? É toda uma técnica. Isso é caro, gente, é uma coisa que eu queria muito baratear, né, para a gente poder fazer com mais frequência. É um desafio também, é um sonho que a gente tem aí, mas estamos no caminho. Pode mudar, por favor? Né? Isso é o momento que a gente vai fazendo as separações todas, são umas esferazinhas, né? E essa é uma foto que eu falo assim, gente, é o sequenciamento, né? Depois você faz todo o processo. Eu falo, você não acredita que dentro desse tubinho aí tem alguma coisa, mas tem, olha aí o resultado final, né? Pode mudar, por favor. E aí a gente também usa meio de cultura normal, né? Que é comida para as bactérias, que eu sempre brinco, né? Que são os meios de cultura que é o tradicional da microbiologia, foi onde eu me criei, né? Como pesquisadora, pode mudar. E aí a gente faz isso, a gente tem meio líquido, sólido, semissólido, e esses meios de cultura já são muito bem estabelecidos, né? Então, por exemplo, quando Escherichia coli, né? Quando você semeia uma placa e ela aparece esse verde, que é um verde fluorescente, a gente já sabe o que é. Não precisa nem olhar, nem fazer outro teste, a gente já sabe o que é, né? Pode mudar. Aí a gente tem salmonela também, né? Que é essa parte mais leitosa que a gente está vendo, pode mudar. Isso tudo é o que a gente faz no laboratório, né? Então, o povo, a segurança da universidade fala que eles morrem de medo do meu laboratório. Eles falam, qualquer hora vai sair um bacterião de dentro desse laboratório, né? Eu falei, não, menina. Então, assim, ó, quando você tem, como do lado direito aqui da imagem, gente, pasmem, né? Isso daqui são placas de esgoto, tá? Isso são fezes que tem aqui, junto com material plástico, sabe? Com resíduos. E quando a gente coleta, o resultado está aqui na placa. Então não tem como mentir, sabe? Virar e falar assim, ah, não tem nada. Não, tem sim. A microbiologia, gente, e o sequenciamento, eles são dedo duro.
Eles vão mostrar. Não adianta você falar, ah, não tem. Tem sim, olha aqui o que cresceu na placa, e não sei o quê. E nossa função é essa, né? Pode mudar, por favor. Vamos lá. E esse é o despejo in natura que a gente vê, infelizmente, dentro do reservatório Billings, dentro do reservatório Guarapiranga, né? Qual é o impacto desses resultados, né? Porque você vê, a gente foi caminhando aí para uma história, né? A gente começa com uma coisa de tentar investigar, criar equipe, criar condições, criar laboratório, conhecer técnica, saber os protocolos todos, fazer parcerias, né? E aí, qual é esse impacto? Né? Então, aí a gente faz o quê? Todos esses resultados, eu faço parte do comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê e eu sou a chata do rolê, né? Porque toda reunião eu vou lá e falo, gente, ó, tá acontecendo isso, gente, olha o que tá acontecendo. Aí começam, né, as investigações, aí começa a ir lá fazer o monitoramento, né, a fiscalização, mas nós, como eu falei, nós somos os termômetros. E para ser termômetro, você tem que estar equipado. Para ser termômetro, você tem que ter seriedade. Para ser termômetro, você tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, né? Não tem muito feriado, não tem nada, entendeu? Mas a gente consegue algumas coisas que são extremamente importantes, né? Pode mudar, por favor? Os resultados, eu sempre, quando era pandemia, né, a gente fazia tudo virtual, e hoje, né, aqui eu estou numa reunião do conselho lá da cidade Ademar, né, então você vê, eu sou do ABC, mas eu vou presencialmente nas reuniões dos conselhos e eu mostro para a população, porque o conselho é formado tanto pela sociedade civil como pelo poder público, aí eu levo os resultados, apresento os resultados, né? Quando me deixam, me dão espaço para eu poder apresentar, eu apresento os resultados, entrego o relatório e fico à disposição e o nosso laboratório também à disposição de tirar dúvida, né? De trazer a informação correta para as pessoas, tá? Acho que tem só mais um. Aqui, né? A gente, na nossa expedição A Voz dos Rios, eu falo sempre as parcerias, né? A Mangarte é quem faz as imagens com drone, né? Então, só por que a gente estuda Billings, Tietê, Pinheiros, né? Lá no fundo, no canto direito, você vê o reservatório Billings, aí já é o Rio Pinheiros aqui, tá vendo? Ó, que vem para cá e vem para o Rio Pinheiros, né? Então, tudo, como eu mostrei naquele primeiro mapa, tudo se interconecta. Então, nós somos interconectados, né? É isso que as pessoas têm que entender, que a gente tem uma conexão extremamente importante, os corpos d'água, e que a nossa região metropolitana é uma região muito importante na vida de 30 milhões de pessoas, né? E que, infelizmente, as pessoas que são mais vulneráveis estão em áreas também mais vulneráveis. E que a gente tem que garantir o saneamento, porque o artigo 225 da Constituição brasileira diz que todos temos direito a um ambiente saudável, essencial à qualidade de vida e à saúde das pessoas. E que nós, e também o Estado, nós temos dever de garantir isso para nós e para as futuras gerações. Isso é o artigo 225 da Constituição de 88. Ou seja, a gente tem direito disso e a gente tem que lutar para isso. Pode mudar? Com certeza. Por isso a importância desses projetos, né? Para a gente conseguir participar mesmo, né? Para que isso aconteça. Esse é a capinha, é o último slide, tá, gente? Senão o povo vai achar que vai ficar aqui o dia inteiro, né? Mas essa é a capinha dos relatórios que a gente divulga, né? Então, a gente divulga tanto no site da universidade, nós estamos organizando melhor o nosso site da universidade agora, e a gente deixa disponível também nas nossas redes, né? O Projeto PH tem o Instagram, o Facebook, então quem quiser saber do que a gente faz, dá um oizinho para nós.
Isso. Dá um like, como diz o povo, né? Eu brinco, eu falo assim, eu tô ficando tão blogueirinha, gente. Não, mas hoje em dia é fundamental, né? Eu acho que, principalmente para a gente conseguir justamente expandir isso, para que as pessoas tenham conhecimento, né? Porque nós que somos da área, que estamos, de certa forma, mais engajados nesse assunto, a gente sabe da importância, né? Desde utilizar um instrumento que seja confiável, que seja legal, até o porquê que a gente precisa cuidar da água, né? E as pessoas, de forma geral, podem não saber. Então, eu fico muito feliz, né? Em nome da Hannah, nós ficamos muito felizes de poder fazer parte de projetos como esse, que são projetos que são relevantes e têm, de fato, uma importância na nossa vida prática, né? Então, eu espero que todo mundo tenha gostado. Eu gostei muito dessa nossa conversa, deu para conhecer bastante sobre o projeto, ver como ele é grande, né? E como ele traz resultados que de fato impactam a nossa vida E mesmo, eu vou né? falar, né? Eu não sou nada sem a minha equipe. As meninas vão ficar tristes que eu não botei foto. Eu adoro colocar foto delas, né? Mas eu falo assim, gente, eu não sei se eu coloco a foto do pessoal, se eu não coloco, né? Mas assim, eu não sou nada sem a minha equipe do projeto IPH. Atualmente eu tenho 3 pesquisadoras, né? E depois a gente finaliza com o vídeo, tá? Para o pessoal entender um pouquinho. E assim, as pesquisadoras que a gente tem hoje são a Rafaela, são a Renata, a Ana Carolina, que são pesquisadoras do nosso grupo, né? Que sem essas meninas eu não sou nada, né? Porque eu falo, eu chego com as amostras, deixo lá, elas que cuidam de tudo. A gente tem a professora Paula, que ela cuida das nossas mídias e também vai com a gente para campo. A professora Fernanda, que está há 20 anos comigo no projeto e que eu não posso deixar de falar dela, né? Porque ela é essencial aí para toda a estrutura do projeto, e os nossos estagiários, né? Tanto os pequenos, o Lucas, a Loreta, o Gu, né? Tem toda a meninada e os que são também os grandes, né? Que a gente fala lá que nós temos um grupo importante. E óbvio, né, que a gente não faz nada. A universidade me dá muita autonomia de trabalho, autonomia de divulgação de dados, né? Eles dão apoio para o nosso projeto. Então, acho que essa autonomia é importante. Nós não somos uma universidade grande, né? Nossa universidade é pequena, né? Nós temos 10 mil alunos. Quando você vai comparar, né, com outras universidades que tem 40, 50 mil, né, nós temos agora chegando na margem aí de 10 mil alunos. Somos uma universidade pequena, mas muito séria, e que isso me dá muito orgulho, tá? De poder trabalhar com essa seriedade. Eles exigem da gente também uma seriedade. Então, o nosso projeto, que começou, como eu falei, pequeno, ninguém levava muito a sério, né? E que hoje a gente já tem um espaço importante dentro da universidade, conseguindo recursos, conseguindo os bolsistas, que são tão importantes, né? Conseguindo as parcerias e conseguindo abranger, né, todas as áreas que a gente vem fazendo aí. Esse vídeo, Carol, pode soltar, é o vídeo, né, que a gente fez na Guarapiranga, né? Só para vocês terem noção, de trás do barco, né? Quando a gente estava revolvendo essas plantas que estavam todas lá em cima, lá no reservatório, tá? E elas só estão aí porque a gente não tem um esgoto tratado sendo jogado diretamente no reservatório. Sendo que o reservatório tem uma legislação que protege, né, já há mais de 10 anos, e que isso não poderia acontecer. Mas nós estamos aí firmes e fortes e a gente precisa das parcerias, e eu estou super feliz da gente poder contar com essa parceria. Com certeza, professora, é muito importante, né? Nós ficamos muito felizes também de participar. E é muito legal que as pessoas reconhecem a importância do trabalho, né? O pessoal está aqui comentando que realmente é um trabalho importantíssimo.
Então, pessoal, era isso. O nosso tempinho aqui foi muito produtivo, eu acredito. Gostaria de agradecer a presença de vocês e, claro, da professora que disponibilizou esse tempo para nos contar um pouquinho desse projeto e da experiência dela. Tá bom? Muito obrigada, viu, professora? Obrigada a quem está nos assistindo aí. Nos siga nas redes, hein? Veja um pouquinho Isso. mais. Carol, e vamos fazer, se vocês quiserem, obviamente, né? Quando a gente já começar com os primeiros relatórios, vamos novamente conversar para poder trazer Para o mostrar um pouquinho dos resultados, né? Vamos sim, com certeza. A gente vai marcar. Logo que, né, tiver os dados, a gente combina, tá? resultado. E para o Ótimo. pessoal, esse webinar vai ficar disponibilizado no canal da Hanna no YouTube. Então, a partir da próxima semana, vocês já conseguem acessar. Se alguém quiser rever alguma coisa, né? Vai estar lá disponível, tá bom? E aí, logo mais, a gente já combina o próximo, então. Perfeito. E quem quiser entrar em contato com a gente, pode, né, lá pelas redes do Projeto PH, pode pedir, sei lá, cópia do relatório, não sei, gente, o que vocês precisarem, nós estamos disponíveis. Carol, muito obrigada. Eu queria, assim, em nome da universidade, da nossa equipe, agradecer a Hanna, né, por nos fazer essa parceria com a gente e que nós ficamos muito mais seguros quando a gente tem um equipamento de qualidade com a gente em campo, em laboratório. Isso é ótimo, é muito bom o retorno de vocês também. Tá bom? Então, era isso, gente. Muito obrigada, professora, e até a próxima. Até a próxima, gente!